Boa noite, queridos amigos e irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse momento para o saber sentir. Que nós possamos aproveitar este pequeno espaço que vamos ficar juntos para que possamos refletir um pouco, também encontrar em nosso coração, em nossa mente, as disposições necessárias para não apenas absorver o conteúdo doutrinário, mas também as energias reconfortantes, as intuições, as inspirações que naturalmente nós recebemos quando nos colocamos à disposição para uma atividade de reflexão. Então nós vamos orar para que a prece nos ajude a mergulhar nesse clima que nós necessitamos. Vamos elevar o pensamento, buscar a figura meiga de Jesus, nosso Mestre, sintonizar com Ele, com a sua bondade, com o seu amor, a fim de que sejamos agraciados com a sua paz, por sintonia com o seu coração amoroso. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todas as criaturas que nesse momento estão com dificuldades e aqueles também que trabalham no bem, que se esforçam, que lutam. Ponde no coração de cada um, Senhor, as disposições necessárias para vencer o preconceito, seja ele de partido, de raça, de região, de religião, de qualquer coisa que seja, a fim de que nos lembremos que somos todos irmãos, na mesma direção amorosa da evolução. E sempre nos encontraremos no caminho que estamos trilhando. Obrigado. Se conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Então nós vamos agora, nesse instante, fazer o estudo do item, ou do capítulo 17, da obra Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier, de autoria de Emmanuel e outros espíritos. Essa mensagem em particular é de André Luiz. E essa mensagem está intitulada Saúde e Equilíbrio. Inicia então o benfeitor. Para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo colocar-se sob os desígnios de Deus cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Então, ou seja, para que a gente não desenvolva a culpa, é necessário manter a consciência tranquila. Para ter a consciência tranquila, nós nos lembramos do conselho de Emmanuel, em outra oportunidade, que é necessário ter vida reta. E isso quer dizer que nós precisamos, nós devemos buscar orientar a nossa vida com os princípios que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Uma vez seguindo nessa direção, naturalmente nós mantemos a nossa consciência tranquila. E se por acaso errarmos na tentativa honesta e digna de uma vida correta, moralmente falando, dos princípios do Evangelho, a gente vai conseguir não guardar culpa, mas vai ter sempre a vontade de recomeçar. E ele pede-nos que a gente utilize de um mecanismo que é a prece, para que a gente se sustente, para que a gente tenha força e também sustente essa consciência tranquila. A oração ajuda a gente a nos mantermos nos bons hábitos, A oração ajuda a gente a se manter ali naquela direção que a gente precisa para conseguir se manter dentro dos princípios que Jesus nos ofereceu, que é um princípio de saúde. Fazendo isso, ele disse ao doutor da lei quando instruía ele, faz isso e viverás. Então, se a gente quer ter uma vida e não uma paralisia, que vai nos levando para cá e para lá, mas uma vida profícua de utilização da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa sensibilidade, é necessário que nos lembremos que nós temos uma vida íntima, uma vida de conduta, uma vida de pensamentos, sentimentos, que precisam estar alinhados com o Evangelho de Jesus. Muita gente pergunta, mas o que é a lei moral, Onde é que está essa lei?
Primeiramente, Jesus falou que Jesus não, o livro dos Espíritos, os Espíritos venerantes disseram que a lei divina está escrito na consciência do homem. E vem Jesus e diz que ele trouxe essa boa nova, essa lei que nós temos já íncita em nós e que ele nos recordou, levando-nos a um convite de crescimento. Então, para a gente continuar tendo saúde e equilíbrio, ele diz: dar o melhor de si mesmo do que esteja fazendo. Então é preciso se a gente está realmente fazendo o nosso melhor naquilo que a gente faz. Se isso que a gente está fazendo é o melhor. E o melhor não é apenas o serviço em si, mas o como nós fazemos. Toda a periferia, todo o entorno daquilo que a gente faz, como é que a gente está laborando. Seja no trabalho profissional, seja na vida religiosa, seja na família. Como é que nós estamos dando o nosso melhor ali? Porque há quem acredite que trazer dinheiro para casa é fazer o melhor. Também, é um dever. Alimentar a família, os filhos. Mas, aliado a isso, tem que ter o quê? A boa conversação, o respeito, a atenção, o perdão, a indulgência e tudo aquilo que o Evangelho nos aconselha. E aí, então, nós estaremos sendo completos nessa relação com a família. Não perfeitos. Ninguém está dizendo perfeição, mas completos naquilo que a gente precisa fazer. Na atividade religiosa, nós estamos realizando bem a nossa tarefa no entorno de nós. Tem paz ou a gente está fomentando desequilíbrios, conspirando, falando palavras que não são construtivas, levando as pessoas a um quadro de aflição? Estamos respeitando a hierarquia? Estamos respeitando as pessoas? Porque as mãos ocupadas simplesmente não é trabalho. Isso é o exercício de uma função que a gente realiza. Trabalho significa desenvolver alguma coisa além da função que nós somos chamados a exercer. Então, vamos supor que eu estou na sopa, então eu estou mexendo a sopa. Isso é uma função que me deram. Minha função é mexer a sopa. Como é que eu trabalho essa questão de mexer a sopa? Cantando alegremente, assoviando, brincando, fazendo com amor, orando, ou eu, enquanto giro lá a pá, estou tricotando, né, por assim dizer, com a palavra, né, em torno de mim e distribuindo dificuldades, melindres, e citando uma coisa e outra. Então, trabalhar é diferente de cumprir função. Seja no trabalho profissional, seja na nossa casa, seja na casa religiosa. Cumprir a função é um dever. Trabalhar é fazer com amor. E com silêncio, com respeito. E muitas vezes existe algo que é um inimigo, né, dessa nossa saúde, que ele fala aqui, né, do nosso equilíbrio, da nossa saúde, que é a fascinação. A gente está fascinado pelas ideias que a gente tem, acha que está corretamente. Mas tem pessoas que pensam como eu, então. Encontrou um grupo de afinidades, de pessoas que também estão envolvidas no mesmo clima espiritual que você, que eu. Então, eu estou exalando e estou procurando comparsas, parceiros para aquela ideia, para aquele sentimento. Isso no trabalho profissional também, isso na família também. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Como nós estamos fazendo as nossas coisas? Será que a gente está servindo ou simplesmente cumprindo uma função? E aí não tem saúde e também não tem equilíbrio, porque o que resta na alma, né, é uma atmosfera pesarosa. Se eu falo mal dos outros, eu tenho uma atmosfera pesarosa na alma. A minha língua me intoxica, meus pensamentos me intoxicam, meus sentimentos me intoxicam. Manter coração e mente ativa, manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos, na inspiração constante do bem. Nós acabamos de falar agora. Então, ou seja, meu coração e minha mente estão sob a inspiração do bem? Ou eu estou inspirado pelas sombras, pelo mal, pela escuridão? Se eu estou falando mal dos outros, se eu estou fazendo maledicência, se eu estou revoltado, rebelado, não é ao bem que eu estou servindo. Embora fascinado, eu acredite que sim. Eu acredito que eu estou no melhor caminho. Porque o fascinado não percebe o quadro em que está. Se faz de vítima, chora, cria situações,
não percebe que está todo enrolado numa teia, num espinheiral de onde precisa sair, se quiser sobreviver dentro dos propósitos que assumiu. Então, a mente e o sentimento precisam estar alinhadas. A atitude e a palavra, não é só eu ter atitudes que levam à resolução dos problemas, mas minha palavra, ela é construtiva ou ela é destrutiva? Ela é pejorativa? Eu vou ter que dar conta de cada uma delas, para comigo mesmo. Então prestemos atenção no peso que as nossas palavras têm. Não participe de conchavos, não participe de reuniões de bastidores, onde as pessoas se reúnem para falar mal dos outros, para tentar autopromover-se com a comiseração dos outros. Né? Tem grupos, pessoas que se reúnem, duas, três, quatro pessoas, e aquela pessoa que quer liderar aquela situação que ela está vivenciando, ela encontra entre essas pessoas um aval para o seu comportamento, porque se faz de vítima, porque fica chorosa, porque lamenta, porque reclama. Isso é uma conspiração contra a nossa própria paz. O que falamos precisa ser aberto às claras e não conspirando. E não nas sombras, buscando grupos de afinidades para as nossas ideias. Assim nós não vamos a lugar nenhum. Uma empresa, por exemplo, que tenha funcionários assim, essa empresa não progride. Naturalmente, os trabalhos vão serem comprometidos. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quando esteja ao alcance de suas forças. Servir, uma coisa que nós precisamos aprender. Qual é o perfil do servo? É aquele que trabalha, é aquele que serve com amor e não cria problemas onde está. Aí ele coloca aqui, desinteressadamente. Se eu quero qualquer coisa onde eu estou, se eu não aceito uma determinação, uma orientação, uma condução para cá ou para lá, então não é desinteressadamente que eu estou servindo. Eu quero aquela atividade. Quando eu ainda estava no trabalho na ativa, numa secretaria, um funcionário, ele fazia de tudo, ele se desdobrava em 10 pessoas para fazer um monte de coisas. Quando veio uma promoção e ele não foi contemplado, devido a não estar dentro das características que aquela função era necessária, ele então criou uma série de problemas e passou a fazer o mínimo e muitas vezes nem o que era dever da sua função ele fazia mais direito. Então ele servia desinteressadamente? Não, ele tinha um interesse. Ele estava fazendo, aspirando que fosse reconhecido para lhe dar uma função melhor. Mas não olhou primeiro se ele estava preparado para essa função. Não olhou se ele tinha atribuições para aquilo. Nem mesmo estudo, competências, tempo de serviço que é necessário, uma série de coisas ele não observou, porque ele não estava servindo desinteressadamente. O verdadeiro servidor é reconhecido. Ele não é ele que se reconhece como melhor, como apto a essa ou aquela função. Naturalmente, Jesus falou isso. Aquele que sentar no primeiro banco, o dono da festa pode chegar e fazer o quê? Que ele se levante e sente lá no último, porque ele não tem o convite para ficar na primeira fila. Então, sempre que a gente quer se conduzir, forçando a situação a estar numa coisa ou outra, ou em outra, naturalmente seremos conduzidos aos últimos lugares pela vida, pelas situações em si, que vão locar-nos onde, na verdade, nós estamos. Então, pensemos nisso. Senão, não estamos servindo desinteressadamente. Estamos servindo porque temos um interesse escuso, um interesse escondido, que não é correto, e moralmente não é uma coisa boa. Regozijar-se com a felicidade do próximo. Acabamos de falar. Será que a gente olha para aquela pessoa que está numa função, ou que conseguiu alguma coisa na vida, ou que está feliz porque um filhinho nasceu, ou porque casou-se, ou porque ganhou alguma coisa? Será que a gente olha para isso com felicidade, com alegria? Ou a gente olha com despeito? Por que ele, não eu? Por que aquela pessoa tem que coordenar o trabalho e não eu? Por que ele tem um filho e eu não tenho? Por que ele ganhou aquela determinada coisa e eu não ganhei? Por que ele subiu até ali e eu não subi? Então, essa despeita, né? Esse tipo de comportamento, ele mostra exatamente que nós não temos realmente que estar em lugar nenhum. A inveja, o ciúme.
Então, a felicidade do próximo deve ser também a nossa. A gente ficar alegre com o crescimento, com a responsabilidade, com a atividade do outro. E assim estaremos cumprindo os nossos deveres. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Então, se alguém vem chamar a nossa atenção para alguma coisa que não está correto, que é diferente daquilo que nós aprendemos, nós devemos esquecer. Ouvimos por educação, se quisermos, se não podemos dizer, olha, eu não estou interessado nesse tipo de conversa. E saímos. Porque não nos faz bem. E podemos ser envolvidos nas teias, né? Nas teias das razões daquele que chega apresentando para nós, muitas vezes as suas razões sem razões. Então, essas conversações, elas não devem ser agasalhadas por nós. Voltando então a um item atrás, o que nós estamos conversando a respeito da nossa e da vida dos outros? Até mesmo nos bastidores, por trás, entre grupinhos, entre pessoas que se encontram. Quando nós nos encontramos, sobre o que nós falamos? A gente quer ter saúde psíquica? Saúde emocional? Desse jeito, não. Porque somos as primeiras vítimas dessas impressões deletérias que o nosso pensamento e a nossa palavra cria. Ele envolve-nos numa atmosfera desesperadora, que toca e alcança o nosso coração e nos perturba profundamente. Pensemos nessa questão, com muita atenção. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver contato. Quando nós encontramos as pessoas, o que elas levam de nós, né? A gente encontra uma pessoa na rua, ou num trabalho, ou no serviço nosso profissional, no grupo de amizade. O que a pessoa leva de nós? Ela leva um pouco, né? Como o André Luiz fala aqui, ela leva um pouco de alegria, de esperança, ou ela sai angustiada, perturbada, até mesmo por causa dos comentários que a gente pode fazer, né? Tem pessoas que estão tão magoadas e tão fascinadas que quando eles encontram, quem eles encontraram, eles despejam aquilo que estão sentindo e suas opiniões. Só que, na verdade, né, embora o outro fique em silêncio e nos escute, a pessoa não agasalha aquelas impressões nossas. Dá para perceber que a gente está perturbado. Quando a gente chega falando para todo mundo sobre alguma coisa, é notório que nós estamos perturbados. E essa perturbação é percebida pelos outros, que sai da nossa presença levando uma impressão desagradável. Então, quando encontramos as pessoas, sobre o que nós conversamos? Que impressão a gente deixa de esperança, de alegria? Ou deixa um pesar, né, uma perturbação? Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. A gente acha que somente nós sabemos fazer as coisas. Somente nós temos as habilidades para isso, para aquilo. Quando, na verdade, reconhecer as habilidades do outro é uma grandeza. Aprender com os outros é uma grandeza. Às vezes a gente está acostumado a fazer uma coisa do nosso jeito, e aquela outra pessoa tem uma forma diferente de fazer. E a gente aprender com ela, mas uma nova forma de ver as coisas, é muito nobre, é sublime isso. Né? É muito bom a gente aprender. Então, admirar essas qualidades, ver o que a pessoa tem de bom e estimular isso na pessoa. Olvidar motivos de queixa, sejam quais sejam, nós não temos motivos para reclamar. Não temos motivos para reclamar. Nossa reclamação revela a nossa doença moral, nossa doença mental, nossa doença emocional. A lamentação, a rebeldia mostra um quadro doente da nossa intimidade, que precisa de urgente atenção. Né? Então, se a gente está nesse quadro da lamentação, então precisamos prestar atenção porque estamos doentes. Precisamos de ajuda. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo no próprio burilamento, na própria corrigenda, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Quem vive trabalhando, estudando, agindo e construindo, e se burilando, não tem tempo para ver as faltas dos outros. E serve com amor, com carinho, com respeito. Caso a gente não esteja assim, então não desfrutamos
dessa saúde e desse equilíbrio de que nos fala André Luiz. Estamos perturbados, quando não fascinados. Fascinados por ideias, por pensamentos, por sentimentos, por ambições. Então é necessário avaliar-se, prestar atenção no sentimento, no pensamento, para verificar, né, como anda então a nossa intimidade, nesse sentido do sentimento, do pensamento, das palavras, das atitudes. Então vamos agora, buscando vivenciar essa saúde e esse equilíbrio de que nos fala André Luiz, procurar a figura meiga de Jesus, olhar nos seus olhos venerandos, absorvendo-lhe a bondade, o carinho, para sentir na alma o reconforto e a paz que nós precisamos. Nessa alegria que sentimos agora, nessa atmosfera sublime que toca o nosso coração, essa energia refazente, amorosa, que toma conta da nossa natureza, nós nos irmanamos e, como irmãos, seguimos na mesma direção. E assim, Senhor, envolvidos pelo teu amor infinito, queremos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.